Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Cumprimentar a Sandra Mioranza, a esposa do vereador Carlão, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os colaboradores dessa casa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária de 2024, de 22 de janeiro de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária realizada-se no dia 15 de janeiro de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o senhor secretário, vereador Euclides, faça a leitura das correspondências recebidas, por favor. Muito bem, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas já denominadas pelo presidente e também os nossos colaboradores e aos que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite e um desejo de uma boa semana. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Município Guaraniaçu, Paraná. Favorecido, Fundo de Saúde do município de Guaraniaçu. Janeiro a dezembro de 2023. Fundo Nacional de Saúde. Total unidade orçamentária, R$ 3.524.057,37. Total favorecido, R$ 3.524.057,37. Favorecido, Fundo Municipal de Assistência Social. Janeiro a dezembro de 2023. Fundo Nacional de Assistência Social. Total unidade orçamentária, R$ 170.571,01. Total unidade orçamentária, R$ 36.400. Total favorecido, R$ 206.971,01. Favorecido, município de Guaraniaçu, janeiro a dezembro de 2023, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Total unidade orçamentária, R$ 1.023.302,07. Ministério da Agricultura e Pecuária. Total unidade orçamentária, R$ 123.784,19. Recursos sobre supervisão do Ministério do Turismo. Total unidade orçamentária, R$ 138.352,16. Recursos sob supervisão do MEC. Total unidade orçamentária, R$ 722.744,59. Recursos sob supervisão do Ministério Transferências Especiais. Total unidade orçamentária, R$ 501.540. Total favorecido, R$ 2.509.723,01. Total município, R$ 6.240.751,39. Recursos sob supervisão do janeiro a dezembro de 2023, recursos sobre supervisão do Ministério de Minas e Energia, transferências de cotas partes da compensação financeira, total ação, R$ 25.716,33. Transferências das participações pela produção de petróleo, total ação, R$ 537.344,98. Total unidade orçamentária, R$ 563.061,31. Transferências constitucionais, recursos sobre supervisão do Fundo de Participação. Total ação, R$
R$1.996.551,95. Transferência do Imposto Territorial Rural, o ITR. Total ação, R$1.538.808,78. Transferência de repartição da contribuição de intervenção. Total ação, R$3.412,46. Total unidade orçamentária, R$24.538.773,19. Total município, R$25.101.834,50. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sistema de Controle Interno, ofício número 1 de 2024, Guaraniaçu, 8 de janeiro de 2024, ao excelentíssimo senhor José Ivomir de Oliveira, presidente, Zé Bombeiro, Câmara Municipal Paraná. Senhor presidente e nobres vereadores, em atenção ao artigo 11 da Lei Municipal número 730 de 2013, venho por meio deste apresentar o relatório das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu, em outubro a dezembro de 2023, sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para colocar-me à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas e agradeço a atenção de todos. Atenciosamente, Adriana Corona, controladora do Sistema Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Portaria 30 de 2023. Senhor presidente, peço licença ao senhor. Antes de começar a sessão, nós tivemos aqui a presença do diretor e presidente, hoje então da Copavel, que veio nos trazer um convite, e eu vou ler o convite que eu recebi aqui. Está autorizado. Transmitir Faz favor. Para os nossos ouvintes e nossos produtores, que isso é muito importante. É um convite para todos. Guaraniaçu, Paraná, 11 de dezembro de 2023. Vossa Senhoria, Euclides Marcelino, vereador de Guaraniaçu, Paraná. Senhor vereador, a Copavel Cooperativa Agroindustrial tem a honra de convidá-lo a participar da 36ª edição do Show Rural Copavel, que ocorrerá de 5 a 9 de fevereiro de 2024, em Cascavel, Paraná. O Show Rural Copavel tem como propósito compartilhar conhecimento, fomentar a inovação e a tecnologia, sendo uma das maiores feiras do mundo em diversificação de soluções para a cadeia do agronegócio. O agronegócio, que nos impulsiona e carrega consigo a responsabilidade e o compromisso de alimentar não apenas pessoas, mas também sonhos e inspirações. O lema do evento, Movidos pelo Agro, inspirado em você, reflete nosso reconhecimento de que cada decisão tomada no campo impacta diretamente a vida das pessoas. A agricultura com tecnologia não se limita a produzir mais, mas busca produzir de forma mais eficiente, respeitando e harmonizando-se com o meio ambiente. Contamos com a sua participação neste evento que promete ser inspirador e marcante para o futuro do nosso setor. Atenciosamente, Dilvo Grolli, diretor-presidente Copavel, e Rogério Rizardi, coordenador-geral do Show Rural Copavel. Sintam-se todos convidados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. Quero aqui cumprimentar o funcionário público, Clarildo Barbosa, que está lotado na Secretaria de Agricultura. Obrigado pela sua presença. Declaro aberto a ordem do dia. Temos duas indicações para discussão e votação. Solicito que o secretário, senhor Euclides, faça a leitura da indicação 02/2024, de autoria da vereadora Edi Fátima Queiroz Sandri. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Indicação número 02 de 2024, datada em 17 de janeiro de 2024. Senhor presidente e nobres pares, a vereadora que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal,
para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar a cedência de, no mínimo 2 vezes por semana, de um educador social para atendimentos no lar dos idosos de Guaraniaçu. Justificativa. Haja vista que o educador social irá promover desenvolvimento de atividades educativas, culturais e sociais que visam a inclusão e a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, bem como a promoção da cidadania e o exercício da autonomia dos idosos. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2024, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora. Obrigado, secretário. Está aberta a discussão para a indicação 02/2024, de autoria da vereadora Ede. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora autora Ede. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o Aclarildo, que está aqui conosco, a Sandra, os colaboradores desta casa e as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A indicação está bem clara ali na justificativa, por que eu pedi essa cedência desse educador físico. Todos vocês devem ter participado, agora no final do ano, de uma rifa para poder ajudar o lar dos idosos para pagar a folha de pagamento. Então, é complicada a situação deles. A gente sabe que o salário da grande maioria dos idosos que estão lá não se mantém, não mantém os gastos deles. E esse educador social, educador físico, é de extrema importância para trabalhar não só a parte física dos nossos idosos, porque vocês sabem que chegou numa idade, até as pessoas mais jovens, se não se exercitar, vai travando. E agora você pensa um idoso que fica lá a maior parte sentado ou até deitado. Então, além de trabalhar a parte física com eles, pode ter certeza que quando se faz um exercício, uma atividade dinâmica, de brincadeiras, para movimentar, trabalha-se a alma e a cabeça deles também. Assim é com os jovens, imagina com o idoso, que passa muito tempo sozinho, que às vezes não tem pessoas o dia todo para estar conversando, para estar animando, levantando a autoestima dele. Essa pessoa, por isso eu já falo, educador físico, ele tem todo um preparo, porque é um profissional que fez educação física, todo um preparo para estar trabalhando atividades físicas e também as dinâmicas, para levantar a autoestima, para animar essas pessoas. Então, eu peço aos colegas que votem favorável, que me apoiem nessa indicação, pensando nos nossos idosos lá, que estão necessitando dessa pessoa para estar trabalhando com eles pelo menos 2 vezes por semana. E a gente sabe que a prefeitura tem educador físico, né, no concurso, então eu acho que, se for possível, que o prefeito nos atenda para estar atendendo, não é nós, vai atender os idosos. Seria isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 02. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos colaboradores, a Sandra Mioranza, que nos honra com a sua presença, o nosso companheiro Aclarildo, que, diga-se de passagem, está desempenhando um trabalho espetacular. Tenho ouvido falar tão bem do senhor, que inclusive, senhor Aclarildo, vieram me pedir, me dizer se o senhor seria candidato a vereador. Daí eu falei que ia falar com o senhor, e o senhor falou que é candidato a vereador. Eu espero que me apoie daí. Muito obrigado. Senhor presidente, essa indicação da vereadora Ede, ela é muito pertinente. Inclusive, ela vai de encontro com o anseio da população, e eu não canso de me falar aqui, que no outro mandato que eu e o companheiro vereador Zé Bombeiro e o Santinho éramos vereadores, nós votamos, porque o prefeito Ronaldo, na época, mandou para cá um projeto criando o cargo de educador físico. E nós votamos a criação desse cargo de educador físico, e eu imaginava que isso fosse ser muito importante para a população de Guaraniaçu, principalmente para as pessoas de uma certa idade, que está física, técnica, tudo aquilo que você imaginar, comprovado de que a atividade física é fundamental e é importante para
a boa saúde das pessoas. Já contei história aqui de moradores de Guaraniaçu que pararam de tomar medicamento para pressão só porque fazia alguma atividade física. E, inclusive, segundo informações, quando eu fiz o pedido para que me informasse por que é que a educadora física não estava trabalhando como educadora física e sim estava trabalhando, na época, como auxiliar administrativo, de certa forma, me parece que, tipo assim, ficaram até meio bravo comigo. Mas, cara, para mim tem dois trabalhos, um de ficar bravo, outro de amansar. Porque se foi criado um cargo para que a pessoa desempenhe uma função importante como essa, porque quando a gente vota aqui uma lei criando um cargo, é porque estava precisando daquele cargo. E como é que a pessoa é deslocada para um outro serviço? E no caso, exatamente para um setor de que o município tem uma quantidade enorme. Educador físico, Guaraniaçu só tem um. Agora, auxiliar administrativo, técnico administrativo, sei lá, acho que tem centenas. Então, olha, eu não concordo com essa situação de jeito nenhum. E eu acho, Ed, que essa tua indicação, ela tem muito bem como ser atendida exatamente por essa profissional. Que ela fosse lá, atendesse os idosos 2 vezes por semana, conforme você pediu. E as academias ao ar livre, né? Se tivesse uma programação... tem um monte de gente que de repente está fazendo atividade na academia, principalmente as pessoas de terceira idade, que não sabe que aquilo ali tem uma sequência para se fazer, que os exercícios não pode chegar lá e ir fazendo qualquer um deles e coisa e tal. Aonde é que está o educador físico? Eu estou perguntando para os senhores vereadores e para a administração. O que é que ele está fazendo? Porque eu já, tipo assim, tem certas coisas que... a mesma coisa que eleger o cidadão para ser vereador, o cidadão fosse ser operador de máquina ou auxiliar administrativo, cada um na tua função. Então, eu parabenizo a vereadora Ede pela iniciativa, pela ideia que é muito importante e para deixar bem claro aqui para quem nos ouve, o município tem como fazer isso porque tem a profissional para isso. É isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 02. Em votação. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. A vereadora autora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Eu também sou favorável, senhor presidente. Vereador Olmir Santim. Favorável. O vereador Marquinhos. Favorável. O vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 02/2024, de autoria da vereadora Ede, aprovada por todos os vereadores presentes. Quero aqui registrar e agradecer a presença do nosso amigo Oneide Tonetti, que nos prestigia nessa noite. Seja bem-vindo, amigo. Solicito, senhor secretário, faça a leitura da indicação 04/2024, de autoria dos vereadores Carlos Ferreira e Euclides Marcelinos. G2. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Indicação número 4 de 2024. Aí tem coisa, hein, presidente? Datada em 17 de janeiro de 2024. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que apresentam subscrevem, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar o pagamento em pecúnia, a título de indenização, o período de licença-prêmio especial em atividade, não gozado, para todos os servidores que já têm o direito a receber a indenização. Justificativa. O referido pedido justifica-se pelo fato de que haverá o pagamento das indenizações aos profissionais da educação com o rateio do Fundeb, sendo assim, poderia utilizar em torno de R$ 1.500.000
de recursos que estão disponíveis no caixa do município para indenizar os demais servidores que já garantiram o direito a receber. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2024. Carlos Alberto Ferreira, vereador. Euclides Marcelino, vereador. Em discussão, a indicação 04/2024, de autoria do vereador Euclides e Carlão. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, meu amigo Baio, que acabou de chegar, o Tonete. Senhor presidente, eu resolvi fazer essa indicação juntamente com o vereador Euclides, conversamos a respeito dessa situação. O que nos chamou a atenção é que, nas últimas reuniões que nós tivemos aí com a administração, e só ver também no portal da transparência, vai ver que, conforme dito por eles, o município tem aí em torno de 16 milhões de reais, pouco mais que 16 milhões de reais de recursos livres, sobrando de certa forma. Inclusive, está vindo um projeto aqui para a Câmara, que deve ser lido daqui a pouco, que trata aí da ordem dos 12 milhões de reais aproximadamente. Como o município tem 16 milhões de sobra neste momento, e no próprio projeto, né, de repente, alguma coisa poderia ter sido feita a menos ali, uns 11 milhões, 10 milhões, e que usasse parte do recurso para pagar a licença-prêmio para os servidores de um modo geral. Porque o que é que aconteceu no ano passado? Para se cumprir os 25% da educação, sobrou, eu não lembro exatamente, mas mais de R$1 milhão, né? Que eles usaram esse mais de R$1 milhão para pagar a licença-prêmio para os professores. Agora, não sei se já é de conhecimento de todos, mas, inclusive, eu tenho uma boa notícia para alguns professores, que eu não sei quem são, porque na folha de pagamento do mês de fevereiro, vai ser pago mais R$213 mil de licença-prêmio para alguns professores. Por que vai ser pago para os professores? Porque o ano passado, de 2023, sobrou esses 200 e poucos mil reais para completar os 25% da educação. Até na justificativa da indicação ali está que é recurso do Fundeb, mas não é do Fundeb, é dos 25% da educação. Se fosse do Fundeb, daí a gente ia tentar não deixar que pagasse, porque do Fundeb ele tem que ser usado única e exclusivamente na folha de pagamento, então seria aquilo que eu falei na vez passada. Pagar a licença-prêmio para professor com Fundeb é pagar uma dívida que deve para ele com o dinheiro dele mesmo. Mas esse recurso não é do Fundeb, esse recurso que eles vão pagar no mês de fevereiro é dos 25% da educação. Mas, como eu disse, vai pagar para o pessoal da educação, e os outros não. E os outros não, por enquanto não tem nenhuma previsão para serem pagos. E eu, até num ofício, que eu não lembro se fui eu, ou se foi o Santinho, ou se foi outro vereador que fez, pedindo para que mandasse para nós como é que estava a licença-prêmio. Eu sei que alguém de nós fez aí, eles mandaram naquela época, ali por setembro do ano passado, o município de Guaraniaçu devia R$3.106.000 para os servidores, de um modo geral, de licença-prêmio. E aqui já é depois do que foi pago para a educação. Mesmo assim, o município ainda deve mais de R$900 mil para o pessoal da educação, deve R$1.060.000 aproximadamente para o pessoal da saúde, deve 400 e poucos mil reais para o pessoal da aviação e obras, e 17 mil e poucos reais para o pessoal da indústria e comércio, para o pessoal da administração e planejamento deve 520 mil reais aproximadamente, para o pessoal da Secretaria de Esporte deve 14 mil, aí é pouco, né? Para a agricultura e meio ambiente deve 147 mil, e assim por diante, perfazendo um total de
3.100.000 aproximadamente, que o município de Guaraniaçu devia na época. Hoje já deve dever um pouco mais, porque já deve ter mais alguém que venceu licença e assim por diante. Portanto, a indicação é nesse sentido, de que se usasse parte desse recurso para pagar para os outros servidores. E imaginem vocês, tipo assim, 1.500.000 reais lá, acabou pagando quase que uma licença para cada professor. Praticamente todos receberam. Se usasse 1.500.000, o salário do professor, quer queira, quer não, ele é um pouco mais alto do que a grande e imensa maioria. Se usasse em torno de 1.500.000 para pagar para os outros servidores, principalmente o pessoal que ganha um pouco menos aí, pagaria quase que para todos. Como é 3 milhões e pouco, a metade pagaria para todos os servidores. Por isso que eu estou fazendo essa indicação. Inclusive, eu e o Gustavo estávamos falando com o Giovano, e no projeto que veio, é possível, de repente, que a gente... É possível não, se a gente quiser, a gente pode fazer emenda para tirar para isso, por exemplo. Mas vão ter que ver exatamente o projeto, porque tem certas coisas que não tem como tirar recurso, né? Vai tirar recurso das estradas, por exemplo? Não tem como tirar. Já está ali para isso, não tem como tirar. Então, na minha opinião, o município deveria, com o recurso que ainda se encontra livre, fazer parte desse pagamento. É essa a indicação, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 04 de 2024. Em votação. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Santim. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Indicação número 04/2024, de autoria do vereador Carlão e do vereador Euclides, aprovada por todos os vereadores. Passamos para a deliberação de um projeto de lei em pauta. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 01/2024 e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, mensagem 01 de 2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos foram alocados para fazer frente à despesa com o concurso público a ser realizado neste exercício, pagamento de PASEP, para complementar o orçamento para pagamento de jetons dos conselheiros do FUNPEGUAÇU e aquisição de retroescavadeira. Suplementação por excesso de arrecadação na saúde, conforme portaria GM/MS número 2924 de 2023 do Governo Federal para assistência financeira emergencial para custeio da atenção primária à saúde. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer da assessoria jurídica, parecer jurídico. Súmula, trata-se de projeto de lei E número 01 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei, todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 17 de janeiro de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei E número 01 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências.
A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 17 de janeiro de 2024, presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento é de igual teor e é o parecer Guaraniaçu, 17 de janeiro de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona. Obrigado, secretário. Em discussão, o projeto de lei 01/2024 do Executivo. Com a palavra, o vereador Carlão. Me dá ele aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, trata de um projeto, né, normal aí de suplementação para regularizar, de certa forma, recursos para compra de equipamentos e assim por diante. Mas aqui tem um equipamento muito importante, vereadora Ede, vereador Santin, nós que somos do MDB, de Guerra de Guaraniaçu, vereadores do MDB, aqui tem um recurso de R$ 501.548, que é de uma emenda destinada ao município de Guaraniaçu pelo deputado Hermes Frangão Parcianello. Uma solicitação dos vereadores do MDB, do MDB de um modo geral, né, do ex-prefeito Ronaldo Casella, que solicitamos ao deputado Frangão, e ele está destinando esse recurso. O objetivo, de certa forma, a princípio, é de que essa retroescavadeira fique na região do Guaporé, até para ser usado como um projeto piloto, como um projeto exemplo, porque, Marquinhos, imagine você que mora lá no Borma. Imagine se lá no Borma tivesse uma retroescavadeira e um caminhão. Vamos admitir que surgisse lá um atoleiro que 10 cargas de cascalho resolvia. A retroescavadeira não ia deixar mais ninguém patinar nesse lugar lá. Vamos admitir que uma água comece a atravessar uma estrada lá na região do Borma, ou na região do Guaporé, ou na região do Santa Luzia e assim por diante. Então, o objetivo é exatamente que se tenha, porque se nós tivéssemos lá uma retroescavadeira e um caminhão, por exemplo, um caminhãozinho para ir puxando o cascalho, ninguém mais, em pouco tempo, eu garanto que em um ano, na região do Guaporé, por exemplo, eu acredito que na região do Borma, não vai ter mais nenhuma pessoa dizendo, olha, eu não consigo sair da minha propriedade porque eu estou patinando no barro lá. Porque se a máquina ficar lá sempre, ela vai resolver grande parte dos problemas. E eu penso o seguinte, vamos admitir, o cara fala assim, mas você vai pegar e vai jogar cascalho lá, vai esparramar com a própria retro e vai ficar lá? Sim. Quando tiver lá no Borma, quando tiver lá no Guaporé 1 quilômetro, um pouco mais que 1 quilômetro de estrada feita, aí a prefeitura desloca para lá uma patrola e um rolo, vai lá, arruma, bate e está resolvido o problema. E eu penso também, Marquinhos, para nós que moramos no interior, esses dias um amigo meu veio lá, desesperado porque na propriedade dele ele precisava fazer um dreno, mas dava 50 metros de dreno. Se desse isso, eu te pergunto, qual é o cidadão daqui da cidade com uma máquina que vai ir lá na propriedade dele para fazer esse dreno? Ninguém vai. Então, se a máquina estiver lá, você vai lá com essa máquina e faz. Uma mangueira que está com barro lá e assim por diante, ou que não está conseguindo chegar caminhões para carregar, com uma retroescavadeira e um caminhão você vai resolver todos esses problemas. Então, o objetivo, Marquinhos, senhores vereadores, estou dizendo Marquinhos porque o Marquinhos mora no interior igual eu, mas o Zé Bombeiro tem propriedade no interior, sabe o tanto que isso seria fundamental para as comunidades. Porque acaba que as equipes da prefeitura, olha, eles foram lá, e eu tenho até que agradecer, porque foram lá no Guaporé
para trabalhar no sábado, de repente no domingo, mas daí choveu, mas tiraram a pantaneira que estava aqui no Boa Sorte, mas como estava molhado, na estrada que não conseguia trabalhar, eles levaram lá para o Guaporé, mas fizeram lá uma parte do serviço e hoje já voltaram, porque tem que devolver a máquina para o Boa Sorte. Agora, se nós tivéssemos uma máquina lá no Guaporé que fosse do Guaporé, não tem que acontecer essas coisas. Então eu digo para vocês que é um pensamento, um projeto para ser piloto, mas primeiro para o Guaporé, tipo assim, vai ser um projeto piloto. E não significa dizer que ela vai ter que ficar o resto da vida no Guaporé. Se em 6 meses ou 1 ano ela resolveu todos os problemas lá da região e ela vai ficar parada, aí desloca ela para outra região e vai ficar na outra região também até resolver todos os problemas. Pois não, Santinho? Alô. Oi. Obrigado, Carlão, pela parte. Primeiramente, cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes, aos nossos colaboradores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Se for implantado isso aqui em Guaraniaçu, na verdade, não é um projeto, é um projeto piloto para Guaraniaçu, mas tem os outros municípios, já tem municípios que têm isso. E quando a gente tem reuniões de sindicato, onde foi falado, além desses concertos de pequeno porte, de estradas, mas é uma questão que tem para dizer para vocês, é da questão de sanidade animal. Essas propriedades pequenas, elas são obrigadas a enterrar um animal. Propriedade grande também deveria fazer, mas ela é mais fácil, né? A propriedade pequena, se você morrer uma vaca, pô, ela vai ficar cheirando quanto tempo aí, né? Então, e é uma questão de sanidade. Essas retroescavadeiras deveria já ter nessas comunidades, Guaporé, Borma, Planaltina, Alto Santa Luzia e algumas Bela Vista, até além desses concertos que você fala, a questão de sanidade animal, que é urgente fazer isso aí, nesse país nosso, que tem uma visita muito grande de animais que vêm de outras localidades e podem trazer doença e chegar numa vaca dessas e trazer doença num animal desse morto, né? Então, é de extrema importância uma retroescavadeira em cada comunidade, né, que você está solicitando aí. Parabéns. Muito importante mesmo, vereador Santinho, não tinha me lembrado dessa situação, e essa é uma situação que, tipo assim, os proprietários podem ter trator com concha, trator com outros equipamentos, mas esses equipamentos não fazem o buraco para fazer o sepultamento de um animal que venha. Pois não, claro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes. Inclusive, a respeito de uma reta, eu pedi R$500 mil para o Dirceu Esperafico para ter uma reta exclusiva para o Borma. Ele prometeu, está em andamento. Vamos ver se vai cumprir. Para a região do Borma ali, entende? E principalmente no dia de chuva, que está chovendo, que você vê onde precisa. Aí você resolve. Em Nova Laranjeira já tem, né, em várias comunidades, uma reta exclusiva para atender. Seria isso, obrigado. Não, muito bem, eu acho que o senhor está certo. E eu e a Ede, no dia que a gente foi lá falar com o prefeito, o Santinho não pôde estar presente, mas ele disse para nós que acataria a ideia, né, Ede? E que realmente faria aquilo que nós estamos pedindo. Então, o pedido é este. É uma emenda do deputado Frangão, a pedido do MDB de Guaraniaçu, e com o objetivo de ser implantado lá no Guaporé, e que Deus ajude que o Esperafico também consiga uma, e o Marquinhos já consiga colocar lá na comunidade dele também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlão. Continua em discussão o projeto 01/2024 do Executivo. Em votação, vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 01/2024 do Executivo, aprovado por todos os vereadores
em primeiro turno. Temos 3 projetos de lei protocolados. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto de lei 02/2024 do Executivo e o 03/2024 do Executivo e o 01 do Legislativo. Muito bem, senhor presidente. Câmara Municipal do Guaraniaçu, Estado do Paraná, projeto de lei E número 02 de 2024, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal do Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 780 mil para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Serviços Rodoviário, manutenção, cascalhamento e pavimentação de estradas vicinais. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 780 mil. Total, R$ 780 mil. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto conforme o artigo anterior, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Destinação de recursos: disponibilidade, superávit, utilizado, R$ 780 mil. Artigo 3º. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso, LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Câmara Municipal do Estado do Paraná, projeto de lei E, número 03 de 2024, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 12.190.252,63. Para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Administração e Planejamento, atividades do Departamento de Administração, material de consumo, R$ 150 mil. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 150 mil. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, Programa Porteira Adentro, material, bem ou serviço para distribuição, R$ 400 mil. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Educação, manutenção do Departamento de Educação, outros serviços de terceira pessoa física, fonte 104, R$ 40 mil. Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar, construção, reforma e ampliação de escolas, obras e instalações, fonte 104, valor R$ 457 mil. Departamento de Transporte Escolar, manutenção do transporte escolar, equipamento e material permanente, fonte 103, R$ 182.133,43. Equipamento e material permanente, fonte 104, R$ 923.008,24. Equipamento e material permanente, fonte 104, R$ 77.600. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Departamento de Obras, construção, reforma e ampliação de bens públicos, obras e instalações, R$ 4.200.000. Departamento de Urbanismo, pavimentação asfáltica e poliédrica, obras e instalações, R$ 1.700.000. Manutenção de rede e iluminação pública,
Material de consumo, fonte 507, R$ 194.510,96. Material de consumo, fonte 000, R$ 338 mil. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte 00, R$ 68 mil. Manutenção do Departamento de Urbanismo. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 100 mil. Departamento de Serviços Rodoviário. Manutenção, cascalhamento e pavimentação de estradas vicinais. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 2.100.000. Equipamento e material permanente, fonte 501, R$ 110 mil. Secretaria de Assistência Social, Departamento de Assistência Social, manutenção do programa Bolsa Família Municipal, material, bem ou serviço para distribuição, R$ 200 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, espaço legal, obras e instalações, R$ 150 mil. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, manutenção do programa Bolsa Família Municipal, material, bem ou serviço para distribuição, fonte 303, R$ 150 mil. Consamu, rateio pela participação de consórcio, fonte 372, valor R$ 47.285. Rateio pela participação de consórcio, fonte 372, R$ 2.715. Departamento de Saúde Bucal, manutenção do programa Bolsa Família Municipal, material, bem ou serviço para distribuição, fonte 303, R$ 150 mil. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Departamento de Indústria e Comércio, manutenção do transporte escolar universitário. Auxílio financeiro a estudantes, R$ 300 mil. Total, R$ 12.190.252,63. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto, conforme ao artigo anterior, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Destinação de recursos, disponibilidade, superávit. Utilizado, R$ 12.190.252,63. Artigo 3º, fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso, LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2024, Osmari de Lima Portela, Prefeito. E por último, Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, projeto de lei L, número 1 de 2024, súmula, dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos concursados da estrutura administrativa da Câmara Municipal e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Os vencimentos dos servidores públicos concursados da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guaraniaçu e as gratificações passam a serem reajustados em 10% a partir de 1 de janeiro de 2024. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário. Guaraniaçu, 19 de janeiro de 2024, Presidente Zé Bombeiro. Obrigado, secretário. Comunico às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento que os projetos de lei número 0203 do Legislativo e 01 do Executivo estão disponíveis para emissão dos pareceres. Declaro
encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas já nominadas, aos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, peço ao órgão competente que verifique a iluminação pública do Borma, e agora foi trocado os postes, que pode ser posto mais umas lâmpadas lá. E também na comunidade do São José, que seja instalado em frente à igreja e o pavilhão ali e o bar do Nego. Aproveitando, senhor presidente, quebrar o protocolo aí, quero convidar o pessoal aí, os vereadores, quem está nos assistindo, para a festa do Borma, domingo. É 100 anos do Borma, uma das comunidades mais velhas de Guaraniaçu. É a mais velha. Então, que façam presença lá. Seria isso, obrigado. Obrigado pelo convite, vereador Marquinhos. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Agora a palavra, vereador Olmir Santin. Quero cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, aos nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vim aqui, senhor presidente, na verdade não é mandar ofício para nenhum órgão, mas sim fazer um pedido para que seja convocada a Comissão de Viações e Obras desta casa, que junto com a Prefeitura, o Prefeito, o Secretário de Viações e Obras, que vá até a comunidade do Rio Medeiros e ver a situação que está aquela estrada, devido àquela empresa que está tirando os eucaliptos ali no Medeiros e numa propriedade. Não que a gente é contra o desenvolvimento, né? Mas eles estão colocando uns caminhões muito pesados, acabando com a estrada, e a gente não sabe como vai ficar a hora que eles pararem de andar, e também acabando com o asfalto que vai do Belarmino, né, e até o Pé de Galinha. É uns caminhões muito pesados. Principalmente ali na serra, dá para dizer assim que está tendo risco de acidente, porque os caminhões vêm subindo, e quando encontra um carro pequeno, não tem como desviar, o carro pequeno tem que voltar de ré, né? E talvez, muitas vezes, o motorista talvez não esteja muita prática, né? Então, assim, algumas ideias que a gente pode dar é de que seja arrumada, se essa empresa continuar explorando aí, mas que tenha esse cuidado de talvez uns caminhões menores, para não estragar tanto o asfalto e a estrada, mas que ela, enquanto ela continuar ali tirando, que seja arrumada aquela estrada que passa para o Alto Medeiros, que daí os carros pequenos podem passar por lá e não correr o risco de encontrar esse caminhão grande, ali, principalmente na serra, você em qualquer lugar, né? Fica perigoso. E também, na estrada grande, que se puder, principalmente na serra, aí, que faça alguns lugares onde possa ter desvio, e na serra que seja menor, que daí os carros conseguem parar e o caminhão passar, e não precisa voltar de ré. Então, essas são algumas ideias que a gente pode dar. O pessoal lá está se movimentando, se não for tomada alguma providência nesta semana, o pessoal está querendo se unir lá e trancar a estrada, para não deixar os caminhões passar. E eu acho que o pessoal está com a razão, porque quem vai sobrar a estrada ruim e asfalto ruim vai ser para as pessoas que moram lá e para o município ter que tomar providência depois e arrumar o gasto. Então, se a gente não tomar providência, o gasto vai ficar para o município. Obrigado, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente.
Com a palavra, o vereador Gustavo Moraes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso companheiro Baio, Clarildo, a Sandra, que estão aí presentes. Meu muito boa noite. Hoje estivemos em reunião com o vice-prefeito, o Zé Gracioso, que também é secretário de Agricultura, o vereador Gustavo, o vereador Euclides, Zé Bombeiro, e tratando de um recurso, o qual o deputado Traiano já garantiu que vai vir para o município, Baio, mais uma vez, os caminhões do Estado para fazer as perfuração do poço artesiano. Só que a Prefeitura tem que comprar alguns equipamentos, que é a contrapartida que qual já está no projeto, né? E pedimos uma aceleração nessa questão dessa compra, para que não aconteça de repente, chegar os caminhões e esse equipamento não está aqui, não vai ser perfurado. Ou que, de repente, o Estado nem mande o caminhão, porque ainda não foi comprado. Então, tem os passo a passo lá. Então, que isso tenha a maior agilidade possível, porque as comunidades do Alto Santa Luzia e do Vista Alegre estão ansiosos para ver esse poço perfurado, Sandra. E, quem sabe, tão logo água para eles poder buscar, ter um lugar. Até um tempo atrás, eu também ficava chateado por não ter conseguido ainda que essas águas chegassem nas residências. Mas disse um amigo meu, há pouco tempo atrás nós não tínhamos onde buscar essa água, hoje nós temos. Então vamos em busca, seria isso, meu muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que essa Câmara, em nome dos moradores do distrito do Guaporé, da União da Serra, enfim, da região toda, fosse feito um ofício agradecendo, de certa forma, a administração, porque na última segunda-feira eu fiz um pedido e pedi que fosse encaminhado com urgência para o Executivo, para que eles fizessem um patrulhamento na estrada do Guaporé, que não é responsabilidade do município, mas o povo que mora lá é do município, né? E o Estado veio, fez até no Bandeira, deu uma ajuda muito grande, porque até o Bandeira nós tínhamos uns problemas muito sérios na estrada, mas não fizeram até o distrito do Guaporé, ficou do Bandeira até o Guaporé sem fazer. E eu tive conversando bastante com o pessoal do DR nos últimos dias, e o pessoal do DR, muito possivelmente só depois do dia 15 de fevereiro para estar em atividade. Até lá, para nós era muito tarde. E na última sexta-feira, o município deslocou para lá 2 patrolas, um rolo. No sábado deslocou mais uma escavadeira, 2 caminhões, cascalhou uma região lá que ainda não estava patinando os caminhões e carros, mas já ia patinar. Como não dava para trabalhar para cá, eles levaram até lá e resolveram esse problema. Agradecer também os servidores, né, os Panho, que estavam com a patrola, o Jair com o rolo, os motoristas que eu não me lembro exatamente quais estavam, mas, tipo assim, com muita agilidade, a patrola já estava no Guaporé hoje, já está patrolada até o distrito do Guaporé. Então, um problema a menos. Agora é o seguinte, quando a estrada estiver ruim, daí é culpa do vereador. Agora já, tipo assim, forças ocultas resolveram a parada, mas faz parte. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vereador Almir Santin, vice-presidente, assuma os trabalhos da mesa. Obrigado, senhor presidente, por mais essa oportunidade de presidir esta casa. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora,
os funcionários dessa casa, cumprimentar hoje a senhora Sandra Mioranza, esposa do vereador Carlão, nosso amigo Clarildo Barbosa e o nosso amigo Oneide, popular Baio. Senhor presidente, eu peço à mesa que envie um ofício para o Departamento de Engenharia e Financeiro da Prefeitura de Guaraniaçu, que façam, já conversei com o engenheiro, já conversei com o secretário, só que eu quero que fique registrado em documento, que notifiquem a empresa Perfuribel, que qual é a responsável pela perfuração e instalação do sistema de água na comunidade do Alto Alegre, onde deu problema na bomba, com a substituição da bomba que está no sistema de garantia, está em garantia ainda, pouco tempo de uso, na realidade nem foi instalado nas residências, cada um com o seu relógio, mas não foi nem usado ainda. A partir do dia que se substituiu a bomba, caiu a quantidade de vazão do poço. Só que eles não têm um laudo, nada, eles só veem os funcionários e eu acho que é isso, pode ser. Eu quero que o sistema de engenharia peça um laudo, faça novo teste. No meu pequeno conhecimento, ali a bomba é fraca, colocaram uma bomba inferior à que tinha, ela não joga a quantidade que o outro jogava, e como não tem um técnico na prefeitura com o conhecimento que chegue para dizer o que é ou não é, temos que acreditar neles. Então, que o setor de finança segure o restante do pagamento, não pagando a empresa, até dar resposta para aquela comunidade. Que eu, como vereador, juntamente com o Gustavo e o Cride, que a gente foi os que conseguiram a emenda para a construção daquele poço lá, juntamente com o Luiz Moraes e a administração pública, a gente deve uma satisfação e o povo está cobrando. Então, seria muito coincidência com a danificação da bomba causada por uma falha, quando caiu nos raios, parte elétrica, vai cair o vazamento da vazão do poço. Então, eu solicito que a engenharia exija uma documentação, que faça um laudo, não em disque. Outro ofício, esse ofício que pode ser para a parte da engenharia mesmo, existe nesse projeto que deu entrada nessa Casa de Lei de hoje, recurso para a pista de Cooper. Só que tem, pior do que o piso da pista, está de alto risco, sistema de iluminação daquela pista, que a fiação é subterrânea e tem muitas partes que já está por cima do concreto, por cima das pedras, e os fios estão se rompendo. Minha preocupação é com uma criança, dia de chuva, vá tocar a mão num fio daquele ali e uma descarga elétrica, seja evitado uma tragédia, sei lá, jogar uma terra, um material, até que seja mexido nisso ali, e se demorar para evitar uma tragédia, que seja isolado esses fios que estão no limpo. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo o vereador que fez uso da palavra o pequeno expediente, fica aberto o grande expediente. Peço ao presidente que retorne os trabalhos. Eu achei que você ia. Podia aproveitar aí, mas já esqueci agora. Obrigado, nosso vice-presidente, que nós honra cada vez que assume a presidência dessa casa. Obrigado por conduzir outros trabalhos. Quero aqui agora agradecer a pessoal de casa que nós está assistindo, acompanhando. Na segunda-feira passada, a nossa servidora passou a lista e eu acabei que não lendo. Foi falha minha, peço desculpa.
Mas no dia de hoje vamos agradecer a quem nos acompanha de casa. Ivan Adame, senhor Juca Monteiro, a Antônia Alves de Mato, a Josefa Freita, a dona Lídia Vicente, Leoberto Dias, Luiz Viarski, Ione Borbach, Luiz Carlos, Silvia Oliveira, professora Adriana Uzeica, a Roseli Terezinha, Luiz Fernando Joca. Obrigado por nos acompanhar. Já. Claudete Moraes, Salete Rodrigues, Eugênia Biavati, o Celso Andriola, seu Neureu Rosa, ali do Rio Cascudo, a Enedina e o amigo Alex Mauer, ali do Paris, o padre Alceu Monteiro Lejanosca, ali do Alto Alegre, Maria Mota Garcia, Mafalda Seik, Maria José da Silva, Simone Borges, Leonilda Ramos Basto, Ana Padilha, Laudelino Fernandes de Oliveira, Ana Padilha, Marlene Lenz. Obrigado por nos acompanhar os trabalhos dos vereadores nessa Casa de Lei. Convido vocês para na próxima sessão estarem ouvindo novamente. Eu peço ao plenário, os colegas vereadores, precisamos marcar uma audiência extraordinária para nós votar o projeto ali, o 02 do Executivo, visto que é aquele recurso que foi votado para entrar nos cofres públicos, que é dinheiro da Defesa Civil, regime daquele projeto de urgência, de emergência lá, decreto de emergência, e agora precisamos autorizar autorizar para pagar essas horas máquinas que já estava naquele projeto passado, e tem máquina, já está acabando o saldo, e segundo o secretário-geral, pediu a colaboração que nós conseguíssemos entregar esse projeto com urgência. Então, convido os colegas vereadores, a possibilidade de nós estar fazendo a sessão extraordinária no dia 24, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Senhor presidente, como trata de um projeto que vai liberar recursos para fazer os serviços que está sendo feito, inclusive, e como nós temos uma lei que a cada 15 dias deveria ser feita uma prestação de contas, e como eu e o Euclides, a gente esteve procurando saber exatamente qual o número de horas e assim por diante, e a gente não conseguiu, diga-se de passagem, eu acho que não seria importante a convocação de uma sessão extraordinária. Eu acho que deveria ser. Eu até concordo que na próxima segunda-feira nós votamos ela em os dois turnos juntos, mas que até na segunda-feira venha essa resposta para nós. Porque, tipo assim, nenhum dos senhores vereadores sabe quantas horas foram gastas até agora, porque eu e o Euclides, que fomos atrás disso, não conseguimos esses números. Então, eu acho que esse projeto deveria ser votado, e até segunda-feira eles têm tempo para mandar para cá daí o relatório, que parece que já devia ter sido mandado, e que parece que estava pronto, né, Euclides? Por questão de ordem, senhor presidente, até porque o projeto foi aprovado por todos os vereadores, porque é de interesse dos vereadores e muito mais da população, até porque esse dinheiro é público, e nós hoje estamos à frente coordenando isso de certa forma e retornando isso em bens para a comunidade, e o eleitor, o pagador de impostos, o cidadão quer saber, até porque foi aprovado que era quinzenalmente. Eu achei que até que já na primeira sessão já estaria aqui, porque já estava na mesa do vice-prefeito lá. Então, que por favor nos encaminhe, e muito bem usadas as palavras, Carlão. Acho que vamos devagar nas pedras aí com o andor, porque o santo é de barro, né? Com a palavra, vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, e também a nossa vereadora. Eu sou favorável que realmente se convoque uma sessão extraordinária para votar isso na quarta-feira. Nós já votamos isso ano passado, é um dinheiro que já entrou no caixa, na verdade, da prefeitura, e esse relatório não vai mudar absolutamente nada em relação a essa questão de você aprovar ou não, porque qual de nós aqui
vai votar contrário à entrada de 700 e poucos mil reais no caixa da prefeitura para poder utilizar para fazer estrada. Eu acompanhei, por exemplo, no Facebook do senhor, vereador, e o senhor fez um relatório, diga-se de passagem, importante e interessante. E muita gente ficou sabendo daquele relatório, mesmo de forma extraoficial, o que é que está sendo realizado. O senhor, inclusive, parabenizou as empresas pelo trabalho que está sendo realizado. Então, eu não vejo, de maneira alguma, só pelo fato, todo mundo sabe que a prefeitura estava de recesso, existia um recesso, inclusive, do Poder Legislativo no final do ano passado, nós voltamos a semana passada com uma sessão normal, e eu não vejo problema nenhum de votar esse dinheiro para entrar no caixa, para que ele possa ser utilizado para realizar obras. Então, para nós, vereadores, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para trabalhar. Então, eu acredito que nenhum vereador vai ter nenhum tipo de problema de estar aqui 9 horas da manhã na quarta-feira. E nada impede também que nós, vereadores, vamos lá na prefeitura, ou os próprios vereadores que pediram esse relatório, que vão lá amanhã e que esse relatório seja providenciado. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema de deixar isso para a próxima sessão, se é um dinheiro que já está no caixa da prefeitura, é só nós autorizarmos, senão o município tem que devolver. Eu não vejo dificuldade nenhuma de aprovar isso, fazer uma sessão extraordinária na quarta-feira. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores que repensem, inclusive o vereador Carlão, que repense isso, porque não existe nenhuma possibilidade da gente deixar para votar lá na próxima segunda-feira, as obras estão acontecendo. Então, relevem, senhores vereadores, que a prefeitura estava de recesso, e nós também estávamos de recesso. Obrigado. Alô, oi. Bom, o que acho que o presidente está propondo não é aquele projeto dos 12 milhões. Tá? É o da Defesa Civil. Eu particularmente, eu acho assim, sempre foi a minha postura assim, se o vereador achar melhor deixar para a semana e não fazer, eu tranquilo, porque eu acho que o vereador tem que ter tempo. Se esse projeto, esse dinheiro já está lá e está aí com atraso, a culpa é da prefeitura, não é de nós vereadores. Tá? Então nós temos aqui para votar e tem um prazo. O presidente quer acelerar, se todo mundo for favorável, beleza. Se tiver vereador que queira não fazer essa extraordinária, eu sou favorável, porque tem que se dar tempo para o vereador pensar. Agora, sobre o projeto dos 12 milhões, eu acho que nós temos que pensar de que, se não vier o relatório, eu concordo até nem votar ele, porque é uma lei a ser cumprida. Tá? E depois, se o prefeito quisesse fazer esse projeto antes, tivesse mandado o ano passado, se ele tivesse pressa, mas ele não tinha pressa de arrumar a estrada. Ele mandou o projeto agora. Então, assim, se for só o projeto dos 700 e poucos mil, eu vou. Agora, o de 12 milhões, eu não faço extraordinário. Sou o contrário. Eu informo os colegas vereadores que, juntamente com esse projeto, entraria o do Legislativo, para poder dar tempo hábil de entrar em folha de pagamento do fim do mês, que é a data base de janeiro, dos funcionários públicos. Esse projeto legislativo entra junto na sessão extraordinária. Com a palavra, o vereador Gustavo. Da minha parte, podemos até participar da sessão na quarta-feira, porque vai ser para votar em primeiro turno, certo? Seria em segundo turno na segunda-feira. Aí, caso se segunda-feira não vir uma espécie de pé de vista do projeto, e fica ali parado, porque assim, como disse o Santim, como disse o Marcelo Corona, esse dinheiro nós já votamos aqui em regime de urgência ano passado. Mas ano passado tinha urgência, esse ano, daí agora tem urgência de novo, mas eu não entendo, porque assim, você vê que situação, Baio. Se nós não votar, o que vai acontecer? Muitos vão sair daqui criticando nós vereadores, porque não quisemos vir na quarta-feira, Santinho. Mas segunda-feira passada teve sessão, por que não estava aqui para votação já? Ou então vamos ter que rever a questão, porque se a Câmara está aqui para votar os projetos, que é a nossa função,
Mas nós abrimos a primeira sessão da Câmara do ano e não tinha um projeto de tamanha importância para o nosso povo, para nós votar? Tem hora que eu fico sem entender. Será que precisa tanta pressa aqui na Câmara se a própria Prefeitura não tem essa pressa? Mas eu sou favorável de nós vir votar, Rigo, na quarta-feira. Por mim, tudo bem. Mas eu não vou lá pedir, porque a obrigação da Prefeitura é cumprir a lei. E a lei é encaminhar para nós o relatório. Relatório esse qual não foi encaminhado para nós. E essas coisas eu podia evitar. A Prefeitura sabe, acho que a administração sabe de que vai mandar um projeto pedindo de um recurso, sabendo que tinha que mandar. Por que já não mandou para evitar uma discussão dessa? Não estava nem discutindo. O Euclides teria lido aqui o que teria acontecido com isso aí, Baio, e nós não ia discutir, nós ia já votar quarta-feira. Se fosse o caso, eu seria favorável até nós já votar com as duas de uma vez só, para resolver. Porque até quero dar parabéns para essa Casa de Leis aqui, que nesse mandato, não vou dizer, não estou criticando os demais, viu, Baio? De mandato anterior, estou dizendo de agora, mas esse mandato, tudo que a Prefeitura mandou para essa Câmara, tudo, a grande 99% foi aprovado, santinho. Certo? E ainda, várias vezes acontece esse balaio de gato que mandou atrasado, mas quer com urgência. Nós temos que fazer com urgência, mas eles não, daí não precisa, eles não tinham urgência. Porque se já foi votado, como disse o colega Marcelo Corona, o ano passado aqui, por que já não está na primeira sessão aqui? Mas tudo bem. Então, por mim, podemos votar na quarta-feira, com certeza, não faltei em nenhuma sessão extraordinária, vou estar aqui presente, com certeza, mas na segunda-feira que vem, daí, se a Prefeitura não teve tempo de novo, porque voltou do recesso agora, daí nós esperamos também ali para o relatório, com certeza. Seria isso, muito obrigado. Pois não, vereador Carlão. Eu estava perguntando para o Rafael uma coisa, que se ele vir na sessão, se o relatório viesse, ele podia ser lido na sessão extraordinária, mas não pode. O relatório não pode ser lido na sessão extraordinária. No entanto, acho que houve uma discussão dessa maneira na outra votação também, que de fato eu não tinha me atentado para isto, que são duas votações. Então a gente poderia votar numa votação na quarta-feira e daí a segunda votação na segunda-feira, porque daí o relatório vem para cá na segunda. Porque, tipo assim, deve vir, né? Porque a única coisa que nós não podemos fazer, e que daí eu já vou dizer desde já que eu não aceito, é que na quarta-feira faça as duas votações, e não uma votação só. Faça uma votação na quarta e outra votação na segunda, porque daí dá tempo de vir o relatório para cá. Porque eu pensei que se pudesse ser o relatório lido na sessão extraordinária, beleza, mas não pode. Não, mas vai convocar a sessão. Só nós não vamos votar em duas. Fica convocada a sessão extraordinária para dia 24, a partir das 9 horas da manhã. Agradeço os colegas vereadores e a presença de todos. Solicito a lavradura da ata e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.